Eu me chamo Nájila Martins. Seja muito bem-vindo a esse canal e que Deus possa falar ao seu coração através dessa mensagem. Queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho tido através de um ensinamento que eu ouvi. No final de 2023, eu ouvi uma pastora dizendo que sempre que estava próximo de iniciar um ano novo, né, tipo dezembro, novembro, ela começava a buscar ao Senhor pedindo uma palavra para no decorrer daquele ano que ia entrar, ela caminhasse conforme aquela palavra, né? Que Deus viesse dar um direcionamento a ela, para que ela não viesse entrar o ano perdida, sem saber o que fazer. E ela contou algumas experiências que ela teve depois que ela fez essa oração. E eu decidi aplicar esse conselho na minha vida. E quando foi no final de 2023, eu ouvi isso mais ou menos em novembro, finalzinho de novembro de 2023. Eu comecei a orar nesse sentido, né? Para que Deus me desse uma palavra, para que aquela palavra me conduzisse durante todo o ano, para que eu pudesse saber, né, o que eu estava fazendo, qual era a vontade de Deus. E quando foi mais ou menos assim no dia 1º de dezembro, eu não me lembro exatamente a data, mas foi no começo de dezembro, Deus me deu uma palavra. Eu me lembro que eu entrei no quarto, fechei a minha porta, me ajoelhei, coloquei a Bíblia do meu lado e eu disse: Pai, eu ouvi o conselho da tua filha e eu queria que, assim como o Senhor falou com ela, o Senhor falasse comigo, pois eu preciso, eu necessito da tua direção, eu preciso da tua palavra para me caminhar no decorrer desse ano. E se for da tua vontade, que eu sei que é, porque o Senhor não quer me ver andando perdida, eu te peço, libera uma palavra. E aí eu fiquei em silêncio alguns minutos. Foi quando desceu o meu coração Josué primeiro. E eu já tinha lido Josué, já conhecia, já tinha memorizado, mas eu fui ler novamente, né? E ali o texto se trata do momento em que Deus fala com Josué, depois da morte de Moisés, pede para que Josué se levante, né, para conduzir aquele povo, porque Deus iria fazer aquele povo conquistar terras que tinham prometido a Josué e a Moisés, quer dizer, e aos descendentes de Moisés. E Deus, eu acredito que Josué estava temeroso, né, pela responsabilidade que ele ia ter que assumir e de ter que liderar aquele povo, né, de ser agora o líder, ocupar o lugar de Moisés. E Deus fala, acho que umas 3, 4 vezes para que Josué fosse forte, né? O texto diz assim, eu vou ler aqui só o versículo 6, diz assim, vou ler a partir do 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer conforme o que está na lei. Aí mais lá na frente Deus vai dizer de novo, né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso. E eu entendi que no ano que iria entrar, eu ia precisar ser forte. E na hora que eu li aquela palavra, um temor tomou conta do meu coração. Meu Deus, vai vir chumbo grosso por aí, vai vir luta, vai vir batalha. E um medo quis se apoderar de mim, mas aí eu disse: Senhor, amém. Se o Senhor tá liberando essa palavra, porque o Senhor vai estar comigo, assim como o Senhor esteve com Moisés, assim como o Senhor esteve com Josué. Eu só preciso ser forte e corajosa. Eu preciso meditar na tua palavra, eu preciso te buscar para mim ser capaz de enfrentar as lutas que vão vir. E assim, é incrível essa palavra que Deus liberou para mim,
no final de 2023, fez tanto sentido no decorrer do ano, porque Josué estava lidando agora com o luto de Moisés, né? De perder Moisés. Perder alguém que era um líder, era uma referência, era um amigo, era um companheiro. E agora ele tem que lidar com o luto, mas mesmo com o luto ele precisa se levantar para conduzir aquele povo. E interessante é que Deus diz assim, aqui no capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha um cuidado de fazer conforme o que está escrito. Então você prosperará, será bem-sucedido. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Josué estava ali diante de uma tarefa muito grande, mas a ordem de Deus para ele era: seja forte e corajoso. E uma das coisas que ia fazer Josué ser bem-sucedido naquele processo era meditar na palavra, era não se afastar da palavra, era ter o cuidado de colocar a palavra em prática. Então eu creio que assim como Deus me deu aquela direção para aquele ano que ia entrar, e foi assim exatamente o que eu vivi, Deus também tem direções para a sua vida. E que você possa buscar essas direções, que você possa mergulhar em Deus, sabe? Não andar perdido. Acho que não tem sensação pior que eu já vivi uma vez de você se sentir perdido, sabe? De você não saber onde você tá, se alguém vai te encontrar, sabe? De se sentir sem ninguém para te socorrer. E muitas vezes quando a gente passa por situações difíceis, mas a gente está ali aos pés do Senhor, a gente sabe que Deus está ali. A gente tem aquela certeza: não, estou passando por isso aqui só por não ter nenhum ser humano por perto. Mas Deus está aqui, Deus está me sustentando. Então que você faça disso um hábito na sua vida. Amém? Quando a gente se coloca na dependência de Deus, como as coisas de Deus, elas se concretizam. E por incrível que pareça, o ano de 2024 foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil. Onde eu vi sonhos não se realizarem, sonhos que estavam prestes a se realizarem, projetos que já vinham há um tempo realizando, tentando realizar. Eu tive perdas muito significativas que para mim doeram muito. Eu tive decepções com pessoas. Eu me frustrei em algumas situações. Então eu vi assim muitas coisas desmoronando. E se não fosse Deus, primeiramente, e essa palavra, eu não teria conseguido me manter de pé. E por conta de tudo isso, eu enfrentei assim uma depressão muito grande, né? Crise de ansiedade. Eu me lembro que teve um dia que assim, no começo do entardecer, um medo tomou conta do meu coração, que eu me tranquei no quarto e eu chorava tanto que eu me tremia. Um medo do futuro, uma insegurança, um sentimento assim de angústia que eu não consigo descrever. Mas por incrível que pareça, sempre que eu me via nessas situações, eu me lembrava dessa palavra: seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. E eu me lembro que quando eu estava assim, no dia mal mesmo, eu entrava ali no grupo, tinha um versículo que era essa palavra. Eu me lembro que um dia eu fui numa loja e eu estava muito angustiada nesse dia. E aí eu vim andando pelo centro da cidade e aí eu entrei naquela loja com aquela angústia no meu coração. Quando eu entrei, estava tocando uma música da Isadora Pompeu, que a música é esse versículo, né? É esse texto. E eu saí daquela loja assim: meu Deus, realmente é essa palavra. É sobre essa palavra que eu tenho que caminhar, eu tenho que ser forte em meio a tudo isso. Eu não posso deixar o desânimo tomar conta de mim. Eu tenho que ser corajosa.
Eu tenho que crer que Deus está comigo mesmo nesses dias sombrios. Como ele disse para Josué que estaria com ele todos os dias. E para Moisés muitas vezes não foi fácil conduzir aquele povo. Deus está comigo. E eu senti de compartilhar isso com você. Talvez você precise ouvir essa palavra. E eu te encorajo a fazer isso também. A gente está no início do ano ainda. Que você peça a Deus uma palavra para caminhar durante esse ano, né? Que ainda tem meses aí pela frente. E que você não faça isso só no começo, no final do ano, mas que você faça disso uma prática diária, né? Que ao amanhecer o dia, você pegue sua Bíblia antes de você olhar o celular, antes de você falar com alguém, pegue sua Bíblia, sente ali, leia. Ai, Nájila, mas eu não entendo. Mas leia. Leia se ali você conseguir compreender um versículo ou meditar naquele versículo. Se empenhar mais para compreender a palavra, você vai ver a sua vida sendo transformada. Você vai conseguir passar por situações porque você vai lembrar da palavra. E eu sei que não é fácil muitas vezes de manhã acordar e já ir lá pegar a Bíblia e orar, porque às vezes é tanta correria, às vezes a gente quer cair na tentação de pegar o telefone, mas busque fazer disso um hábito, sabe? Tenha isso como prioridade na sua vida, porque para a glória de Deus, eu atravessei esse vale, eu atravessei esse período de dor, de luto, né, de dificuldades, de escassez, graças a Deus, primeiramente, essa palavra, porque eu me apeguei a essa palavra. Mesmo quando eu não tinha força, eu dizia, Deus mandou eu ser forte e corajosa. Então, eu tenho que me levantar daqui, eu tenho que continuar, ainda que eu não tenha ainda que eu não esteja vendo nada, mas eu vou crer na palavra do Senhor. Eu não vou andar segundo os meus sentimentos, eu não vou andar segundo as minhas circunstâncias, eu não vou andar segundo o que eu estou vendo. Eu vou caminhar sobre essa palavra. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje, que você faça disso um hábito. Que a leitura da Bíblia para você não seja algo que você faz quando você vai ao culto ou em algum momento que você é impelido a buscar, mas que você faça disso, como é que eu posso dizer? Não uma obrigação, mas que você coloque na sua mente, não, isso aqui é um dever que eu tenho que fazer. E mesmo quando você se coloca às vezes nesse lugar de ler a palavra, de orar, mesmo sem vontade, Deus é tão misericordioso que Ele vem com graça, que Ele vem com o favor dEle. Eu me lembro que nesse período, às vezes eu estava na correria do dia e, eu não vou ler, não estou a fim de ler a Bíblia. Mas eu dizia, não, mas é essa palavra que me sustenta. E ali eu entrava no quarto, eu começava a ler uma passagem, Deus começava a falar comigo, eu começava a chorar, Deus ia me renovando, então faça disso um hábito. Faça da leitura da palavra, da vida de oração um hábito. Não é fácil, porque no decorrer do dia é tanta coisa, mas assim como a gente precisa alimentar o nosso corpo, a gente precisa alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito ele é alimentado através de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de louvor, de ouvir uma pregação que está alicerçada na palavra de Deus. Então, que você faça disso um hábito na sua vida. Amém? Que se de alguma forma essa palavra falou ao seu coração, que você deixe um comentário, que você compartilhe, se inscreva no canal para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Amém? Que você fique na paz.